Exemplo 2. Então vamos lá. Então vamos considerar a função f de xy dado por x vezes y ao cubo dividido por x quadrado mais y quadrado, se o xy for diferente de 0, 0, e 0 se o xy for igual a 0, 0. Tá? Então a ideia é a gente calcular quanto que é a derivada segunda da f com relação a x e y no 0, 0, e a derivada segunda da f com relação a x, a yx, tá? No 0, 0. Então são as derivadas mistas, né? Primeiro com yx e depois com xy, tá? Bom, para calcular essas derivadas eu preciso da função das funções derivadas parciais, né? Em todos os pontos, tá? Para poder, porque aqui a função ela muda de cara, não é? Então a derivada parcial também vai mudar de cara, tá? Também vai ser dada por uma fórmula, se o xy for diferente de 0, 0, e um valor no 0, 0. Então precisamos calcular o valor dessas funções primeiro, para sim depois tentar pensar quais são essas derivadas parciais, tá ok? De segunda ordem. Então vamos lá. Então, olha só, quem é primeiro a derivada com relação a y? Então quem é a derivada da f com relação a y no ponto xy? É igual a quanto? Então vamos começar falando para um ponto xy diferente de 0, 0. Tá, então fora do 0, 0, a função tem essa cara. Aí a derivada dela é só derivar essa função, tá? Que é a derivada do quociente. Então a derivada da f com relação a y em xy é quanto? Bom, eu vou usar aqui a regra do quociente, né? Então derivar h sobre g vai ficar a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Essa que é a derivada de um quociente, tá? Então vamos lá. Então vamos derivar aqui. Eu estou derivando com relação a y. Derivada do de cima primeiro. Vou derivar com relação a y. Então x é constante. Então vai ficar 3 xy ao quadrado vezes o de baixo, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, menos o de cima, x, y ao cubo, vezes a derivada do de baixo com relação a y, estou derivando. Então, derivada de x quadrado com relação a y, 0. Derivada de y quadrado com relação a y, 2y. Então, aqui é vezes 2y, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, a gente vai obter, desenvolvendo ali, a gente tem 3x ao cubo y ao quadrado, mais 3xy ao cubo. Né? Desenvolvendo aqui, ó, fazendo esse vezes esse, depois esse vezes esse. Menos 2xy à quarta. Então, exatamente essa função aqui. Dividido, não dá para simplificar, né, porque não tem o mesmo monômio aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Então essa que é a cara da minha derivada da f com relação a x, fora do 0, 0. E agora para 0, 0. Para 0, 0, pessoal, a função ela muda de expressão, né? Como ela muda de expressão, então não dá para calcular usando regra de derivação que nem a gente fez até agora. A gente tem que usar a definição, ou seja, a gente tem que usar o limite. E a definição da derivada parcial com relação a y, então a derivada da f com relação a y aplicada no 0, 0, nada mais é do que o limite. Então eu faço o x constante, né, igual a 0, e vou variar o y, e fazer o y se aproximar desse 0. Ok? Bom, isso é então o limite, quando o y se aproxima de 0. O y se aproxima de 0, mas é diferente de 0. Então 0y não é o 0, 0, então é aqui. Então a função tem essa cara. Então no lugar do x eu coloco 0, no lugar do y é y. Então vai ficar lá em cima 0 vezes y ao cubo
sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado, menos o valor da função no 0, 0, que é 0, dividido por y. Só que aqui, ó, aqui é 0 vezes y ao cubo, então é 0. Dividido por qualquer coisa, 0. 0 menos 0, 0. 0 dividido por y, 0. Então isso aqui é 0. Tá? Então a derivada parcial da f com relação a y é 0. Então, pessoal, aqui a gente já sabe quem é a nossa função. Então a derivada da f com relação a y em um ponto xy qualquer, quem que vai ser? Ela vai ser esse aqui, 3x ao cubo y ao quadrado mais 3xy ao cubo menos 2xy à quarta, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso se o xy for diferente de 0, 0. Né? E se for 0, 0, ela vai valer 0. A gente calculou para xy igual a 0, 0. Tá? Então essa aqui é a minha função derivada parcial com relação a y. Então quem vai ser a nossa derivada mista aqui com relação a y e x? Essa primeira que eu quero calcular. Bom, para isso então eu vou apagar aqui. Então é isso que a gente acabou de calcular, a derivada parcial. Então vamos lá. Então vamos lá. Quem é a derivada? Então agora eu posso falar quem é a derivada segunda da f com relação a x, y, no ponto 0, 0. Isso aqui é a derivada com relação a x, né? Então eu derivo primeiro a f primeiro com relação a y. Então eu derivo primeiro a função a f com relação a y, depois derivo com relação a x e no final eu avalio em xy igual a 0, 0. Tá? Essa barrinha e isso aqui no final significa que depois que eu fiz todas as contas eu vou colocar x igual a 0 e y igual a 0. Tá? Então quem é isso aqui? Eu vou derivar essa função no ponto 0, 0. O que significa derivar em relação a x? Aqui é como se eu pensasse nessa função aqui, ó, como uma g. Então, aqui na verdade, ficaria como? Ficaria a derivada da g com relação a x no ponto 0, 0. Não é? Eu pensei aqui, ó, toda essa função aqui eu vou pensar como uma g de xy. Então vai ser a derivada dessa g com relação a x no ponto 0, 0. Mas por definição, o que é isso aqui? Isso aqui é o limite. Vamos pensar aqui, ó. Isso aqui é o limite. Como eu estou derivando em x e no 0, 0, vai ser o limite da g de x 0 menos g de 0, 0 sobre x, fazendo x tender a 0. Tá? Então essa daqui, por definição, é a derivada dessa g com relação a x. Mas a g nossa, quem que é a g? É exatamente a derivada da f com relação a y. Então, quem vai ser isso aqui? Eu vou trocar. Então, esse é o limite para x tendendo a 0. Quem é g de x0? É a derivada parcial da f com relação a y no x0. Né? A g é exatamente a derivada da f com relação a y. É isso que a gente escreveu aqui. Tá? Eu só escrevi assim para ficar mais fácil de visualizar quem é. Aí a g é a derivada da f com relação a y. Então, eu vou colocar aqui. A g é a derivada da f com relação a y. Vou colocar aqui. Dividido por x. Ok? Então é esse limite que eu quero calcular. Agora eu vou apagar aqui para poder usar. Bom, então vamos lá. Esse aqui foi só um rascunho para a gente entender como escrever essa definição. Então agora eu vou aplicar. Então isso aqui vai ser o limite com x tendendo a 0. Quem é a derivada parcial da f com relação a y no x0? O x tende a 0, mas é diferente de 0. Então eu vou pegar essa função. Quem é essa função? É exatamente essa. Então eu vou olhar para essa função num ponto diferente de 0. Num ponto diferente de 0 é isso aqui que ela vale. E eu quero aplicar em x, 0. Então onde tem y eu vou colocar 0.
Então aqui eu vou colocar 0, vai zerar. Aqui eu vou colocar 0, vai zerar. Aqui eu vou colocar 0, vai zerar. Então vai zerar em todo o numerador. Então vai ser 0 em cima sobre, aqui embaixo vai zerar, aqui vai dar y à quarta, né? Que é y quadrado ao quadrado. Certo? Menos o valor da minha derivada no 0, 0. No 0, 0 ela vale 0, que a gente já calculou. Isso dividido por x. Só que 0 dividido por y ao quarta é 0. 0 menos 0 é 0. 0 dividido por x é 0. Então isso é o limite para x tendendo a 0 de 0. Mas o 0 independe de x. Então isso é 0. Ou seja, então a derivada segunda da f com relação a x, depois com relação a y, no ponto 0, 0 é 0. Certo, pessoal? Então calculamos. A primeira derivada aqui, ó, essa aqui, então a gente já calculou, essa aqui é 0. Vamos então agora calcular essa segunda. Para calcular essa segunda, a gente faz o mesmo procedimento, mas primeiro eu preciso saber a derivada com relação a x, em todos os pontos, para depois derivar em y. Então vamos apagar aqui. Quero fazer a mesma coisa, achar quem é a derivada com relação a x agora. Então vamos lá. Então, quem é a derivada com relação a x? Né? Então, quem é a derivada da f com relação a x em um ponto xy qualquer? Quem é? Primeiro, então, como a função muda de forma, eu preciso primeiro avaliar num ponto diferente de 0, 0. Então, para xy diferente de 0, 0, como que eu faço? Diferente de 0, 0, a função vale essa expressão. Então, para derivar essa expressão em relação a x, é fazer a derivada do quociente, que nem a gente fez aqui. Então, a derivada da f com relação a x num ponto xy, nada mais é do que? Vou derivar aqui. Então, a derivada do quociente. Derivada do de cima com relação a x. Então, vou pensar y como constante. Então, vai ficar y ao cubo. Vezes o de baixo. Menos o de cima, vezes a derivada do de baixo com relação a x. Derivada de x quadrado com relação a x, 2x. Derivada de y quadrado com relação a x, 0. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, quanto vai ficar? Decompondo ali, então vai ficar x ao quadrado y ao cubo, mais y à quinta, menos 2x ao quadrado y ao cubo. Não dá para simplificar. Não, até dá sim para simplificar, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado. Então, juntando aqui, eu tenho x quadrado y ao cubo menos 2x quadrado y ao cubo. Então, vai ficar y à quinta menos x ao quadrado y ao cubo. Sobre o de baixo. Né? Ao quadrado aqui que a gente obteve. Então, essa é a expressão da derivada da f com relação a x no ponto xy diferente de 0, 0. E no 0, 0? Então, no 0, 0, como a função ela muda de cara, então o que vai acontecer? Para a gente calcular a derivada com relação a x no 0, 0, eu preciso usar a definição. Então, isso é o limite quando x tende a 0 da função em x, 0, menos f no 0, 0, sobre x menos x0, né? Aqui x0 e y0 são 0. Então, muito bem. Agora aqui, ó, a função avaliada em x0, o x tende a 0, mas é diferente de 0. Então, esse ponto x0 está fora do 0, 0. Então, aqui a função vale essa expressão. Então, isso aqui é o limite para x tendendo a 0. Então, no lugar do y, eu vou colocar 0. Então, aqui vai ficar x vezes 0 sobre x ao quadrado mais 0 ao quadrado. Tá? Menos o valor da função no ponto, que é 0, dividido por x. Então, 0 vezes x, 0. 0 dividido por x quadrado, 0. 0 menos 0, 0. 0 dividido por x, 0. Então, isso aqui é o limite para x tendendo a 0 de 0, que é o próprio 0. Tá?
Então, fora do 0, 0, ela vale essa expressão, e no 0, 0, ela vale 0. Então, com isso, a gente concluiu que a derivada da f com relação a x em um ponto qualquer, xy, ela vale y à quinta menos x ao quadrado y ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, né, que é exatamente essa expressão aqui, se xy for diferente de 0, 0. E no 0 ela vale 0. Tá? Então, com isso, a gente conclui quem é essa função, tanto no 0 quanto fora do 0. Tá? Precisamos disso para poder calcular a derivada, essa segunda derivada mista aqui. Tá? Muito bem. Então, vou apagar aqui para poder fazer essa última aqui. Então, vamos lá. Então, como que a gente calcula agora essa derivada aqui? Então, essa derivada segunda da f com relação a y e x, né, primeiro com relação a x, depois com relação a y, no 0, 0, vai ser derivar com relação a y a derivada com relação a x. A derivada da f com relação a x no ponto xy, e depois que eu fiz todas as contas, eu vou avaliar em xy igual a 0, 0. Tá? Muito bem. Então, aqui de novo, né, essa função derivada com relação a x é uma nova função. Essa nova função aqui eu posso chamar ela de g. Então, isso aqui é uma g de xy. Tá? Então, o que eu quero é a derivada da g com relação a y. Em que ponto? No 0, 0. Por definição, quanto que é isso? Isso é o limite para y tendendo a 0, né, de g de 0y menos g de 0, 0 sobre y. Tá? Essa usando a definição aqui. Tá? Então, pessoal, é só trocar o g, no lugar da g, eu coloco a derivada da f com relação a x. Então, isso aqui vai ser o limite para y tendendo a 0 da derivada da f com relação a x no 0y menos a derivada da f com relação a x no 0, 0 sobre y. Ok? Então, vamos ver quanto que isso aqui vai dar. Então, isso é o limite para y tendendo a 0 de quem? Bom, agora eu posso esquecer isso aqui. Bom, o y tende a 0, mas é diferente de 0. Então, o ponto 0y é um ponto que é diferente de 0, 0. Tá? Então, a expressão da função é essa aqui. Então, eu vou usar essa expressão. E eu vou avaliar no ponto 0y. Então, onde tem x, eu vou colocar 0 e mantenho o y. Então, aqui ó, tem x. Então, aqui vai ficar 0. Em cima vai ficar só y à quinta. Então, vai ficar y à quinta em cima, dividido. Embaixo eu tenho 0 aqui no lugar do x. Então vai zerar aqui. Vai ficar y ao quadrado. y ao quadrado é y à quarta. Menos o valor da função, né, derivada de f com relação a x no 0, 0. No 0, 0 a gente calculou que vale 0. Isso tudo dividido por y. Então quanto que isso aqui vai dar? Isso aí é o limite para y tendendo a 0. Então eu tenho y à quinta dividido por y à quarta. Então cancela, cancela. Vai ficar y menos 0, que é y. Dividido aqui embaixo tem um y. Então isso é o limite para y tendendo a 0 de y dividido por y, que é 1. Então isso, o 1 não depende de y. Então esse limite é 1. Certo? Então, pessoal, aqui o que a gente concluiu? A gente concluiu que a derivada de segunda ordem da f com relação a xy vai ser 1. No 0, 0, né? É 1. Então, note o seguinte. No exemplo anterior, a gente viu que as derivadas mistas eram iguais em qualquer ponto, naquele exemplo. Nesse exemplo aqui, ele é bem importante. Por quê? Porque é um exemplo que diz que mostra que as derivadas mistas, nesse caso aqui, no mesmo ponto, são diferentes. Tá? Então não é sempre, a gente concluiu agora com esse exemplo, que não é sempre que as derivadas mistas vão coincidir. Tá? Então a pergunta que surge é,
quando que as derivadas mistas vão coincidir, né? Então, para responder essa questão, a gente entra agora com o teorema de Schwartz.